Olá, cunicultor, olá, cunicultora. O meu nome é Ana Carolina Klinger, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, e hoje estou aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre forrageiras e alimentação. Mais especificamente ainda, forrageiras e alimentação para coelhos. A minha formação é na área zootécnica, sou zootecnista, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria e também mestre e doutora pela mesma instituição. Também possuo o curso de licenciatura, licenciatura plena e o curso de licenciatura em biologia. E atualmente, na instituição onde eu trabalho, eu leciono as disciplinas de cunicultura, tanto PET quanto de corte, e também a disciplina de forragicultura, que é o cultivo de forrageiras para alimentação animal. Deixo também aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, uma crítica construtiva, pode entrar em contato comigo pelo e-mail profenaclinger@gmail.com. E vamos começar a nossa conversa de hoje respondendo uma pergunta que pode ter surgido para alguns ou para algumas. O que é uma planta forrageira? O que é uma forragem? Então, nós entendemos como forrageiras aquelas plantas naturais ou cultivadas que possuem partes aéreas próprias para alimentação animal. Então, as partes aéreas desses indivíduos que nós conhecemos como forrageiras, partes aéreas, são aquelas partes que ficam acima do nível do solo, são próprias para consumo de diversas espécies animais. E nós temos duas famílias de plantas onde estão contidas um grande número de forrageiras. São essas famílias, as famílias das gramíneas e a família das leguminosas. Então, aqui como uma planta pertencente à família das gramíneas, nós temos o Tifton. Poderíamos citar aqui o Tifton, o Cos-cross, pensando em gênero Cynodon, poderíamos citar o capim-elefante, que também é uma gramínea. O que mais, se alguém quiser colocar no chat aqui, se for lembrando de alguma gramínea que é utilizada em cunicultura, pode ir colocando no chat. E como leguminosa, como representante da família das leguminosas, eu trouxe aqui para vocês a alfafa, a rainha das forrageiras, que é uma planta bastante exigente em termos de solo e de cultivo de maneira geral, e também é uma planta com alto teor de proteína e uma ótima digestibilidade, bastante utilizada em cunicultura. Mas nós poderíamos citar outras plantas da família das leguminosas, como por exemplo, o feijão guandu, o amendoim forrageiro. E também, se você lembra de alguma outra leguminosa, coloca aqui no chat para nós. Agora, atenção, antes nós estávamos comentando sobre as gramíneas. Atenção para plantas jovens, isso vale para ambas as famílias, para todas as famílias, que possuem alto teor de umidade. Porque os coelhos, eles não toleram bem altos teores de umidade. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se tem a cultura de, por meados de março, abril, semear forrageiras de inverno, forrageiras que nós vamos chamar de hibernais, que elas produzem melhor nos meses frios, a exemplo da aveia e azevém. E essas duas forrageiras nós temos que ter muito cuidado quando fornecidas aos coelhos, principalmente quando a aveia e a azevém estão ali com seus 15, 20 centímetros de altura, muito tenras, alto teor de umidade. Então, cuidado, na hora do corte dessas forrageiras deve ser procedida a murcha. Vamos conversar sobre isso logo na sequência. Mas nem todas as forrageiras são ou gramíneas ou leguminosas. Existem forrageiras também de outras famílias, como por exemplo a palma forrageira, que é da família Cactaceae, família dos cactos, e o rami, também bastante utilizado em cunicultura, que é da família Urticaceae, é a mesma família das urtigas. Tanto que se vocês observarem a folha do rami, pode ser percebida a presença de pelos, de vários pelos na folha, similar à folha da urtiga. Só que no caso do rami, nós não temos a substância urticante, a substância que vai causar dano.
Então, nós temos, não vamos ter, embora seja da família Urticaceae. E aí, aqui eu gostaria também de pontuar que as forrageiras, elas são alimentos, elas são ingredientes volumosos. Porque quando nós estamos pensando em alimentação, quando nós estamos falando em nutrição, o que nós queremos? Nós queremos fazer uma mistura com diversos alimentos, que nós chamamos de ingrediente, para que todas as necessidades nutricionais dos animais sejam atendidas em quantidades e com qualidade suficiente. É isso que nós queremos. Então, nós vamos misturar vários alimentos para que as exigências nutricionais dos animais sejam satisfeitas. E nós temos alimentos, numa classificação aqui bem didática e bem simplista dos alimentos, nós podemos classificá-los como, primeiramente, ou como volumosos, ou como concentrados, ou como minerais, ou vitaminas, ou aditivos. Esses 4 aqui, concentrado, minerais, vitaminas e aditivos, eu não vou pontuar na minha apresentação de hoje. Então, sabemos que eles existem, mas vamos abrir um pouco mais os volumosos, que é o grupo ao qual as forrageiras fazem parte. Então, nós podemos dividir os volumosos em secos ou úmidos. Só lembrando o que é um alimento volumoso, pensando na teoria, é aquele alimento que, com base na matéria seca, apresenta mais que 18% de fibra bruta. E o concentrado é aquele que tem menos que 18% de fibra bruta, base na matéria seca. Mas aqui nós não vamos falar de concentrados, nós vamos falar de volumosos. Então, nós vamos ter volumosos secos, como, por exemplo, os fenos, e nós vamos ter volumosos úmidos, como, por exemplo, as silagens e as forrageiras. Na dieta dos coelhos, nós sempre vamos utilizar volumosos? Alguém pode perguntar. Sempre. Sempre na dieta dos coelhos vão ser utilizados alimentos volumosos. Seja dentro do pellet, então o nutricionista calcula a porcentagem desse alimento que deve ir na mistura, que será transformada em pellet, que é aquela ração comercial que nós conhecemos, ou seja, como suplemento. Então, em rações simplificadas, em dietas simplificadas ou semi-simplificadas, você utiliza uma parte da alimentação, uma pré-mistura, e a outra parte é fornecida como volumoso, certo? Mas, então, nós sabemos que as forrageiras são alimentos volumosos, sendo que quando são podem ser secas, por exemplo, feno, ou podem ser úmidas, como, por exemplo, a silagem e as forragens verdes. E as forrageiras, elas ainda podem ser fornecidas aos coelhos de 3 modos. Primeiro modo, in natura, como nós podemos ver nessas 2 imagens aqui do slide, nas 2 primeiras imagens. Nessa aqui, o coelho está tem um sistema de criação, nós vamos chamar de grazing. Então, o coelho está pastejando, o coelho está solto e ali ele está pastejando. Ele está colhendo forrageiras, sejam nativas ou sejam cultivadas, diretamente do pasto, diretamente daquele piquete onde dentro ele está e ali estão as forrageiras, sejam naturais, sejam cultivadas. Também nós podemos oferecer as forrageiras murchas, que é quando nós colhemos essas forrageiras, deixamos em um recinto para que elas percam parte da sua umidade e depois vamos fornecer para os animais, que é como eu aconselho que os cunicultores façam, jamais dar a forrageira sem que essa seja submetida ao processo de murcha, principalmente para os animais jovens. E por fim, nós temos elas secas, que é o caso do feno, que um feno de boa qualidade deve apresentar menos que 20% de umidade, ou, se é possível, menos que 15% de umidade. Então, só para que a gente tenha uma ideia, quando nós estamos falando de uma forrageira in natura, nós estamos falando que de cada 100 gramas daquele ser vivo, né, daquele indivíduo do vegetal, de cada 100 gramas, 80 ou mais são água. Quando eu faço o processo de murcha, quando eu submeto esse vegetal recém-colhido ao processo de murcha, aí eu terei 60% de umidade. Ou seja, de cada 100 gramas desse alimento murcho, eu vou ter 60
em torno de 60 de água, 40 de matéria seca. Mas percebam a diferença. Aqui, de cada 100 gramas, eu vou ter 20 de matéria seca. Já aqui, de cada 100 gramas, eu vou ter 40 de matéria seca. É o dobro, certo? E aqui, de cada 100 gramas, eu vou ter 80 de matéria seca ou mais. E é por isso que o feno acaba sendo um ingrediente oneroso nas dietas. Porque ele é uma forrageira, entre aspas, concentrada. Você tirou a umidade e você concentrou todos os nutrientes ali. Por isso que o feno é um ingrediente mais caro, porque você retirou praticamente toda a umidade da forrageira. E também o feno de alfafa, agora pensando especificamente no feno de alfafa, por que ele é oneroso? Porque a alfafa é um vegetal exigente em termos de cultivo, exigente em termos de solo, de manejo, e a planta, faz uma exportação grande de nutrientes do solo para as suas partes aéreas. Então, você tem que ter um manejo mais cuidadoso do que, por exemplo, se você fosse plantar capim-elefante, cultivar capim-elefante. Então, a alfafa é, dentre todas as forrageiras que temos, ou, melhor dizendo, acho que das que eu conheço, né? Não posso falar todas, porque daqui a pouco alguém surge com uma que é mais cara ainda, né? Pode acontecer. Mas a alfafa, pensando na maioria das forrageiras que nós conhecemos, é que o valor do feno é mais caro. Vai ser mais caro que o feno de Tifton, mais caro que o feno de Cross, enfim. Porque ela é extremamente exigente. Só que eu gostaria de chamar a atenção para algo aqui nessas duas fotos, né? Muitos tutores, até mesmo cunicultores, me perguntam sobre esse tipo de sistema. Mas, prof, os coelhos, eles não são animais que naturalmente têm adaptação para viverem soltos, para viverem pastejando, para viverem colhendo os vegetais diretamente da natureza? E aí, cunicultor e cunicultora, eu gostaria de chamar uma atenção para essas duas imagens aqui. Vejam como são os indivíduos, pensando nos coelhos, que estão nesse tipo de sistema. Eles são coelhos da mesma espécie que os coelhos de companhia? Sim. Mas da mesma raça? Não. Então, usualmente, quando nós utilizamos coelhos de companhia, raças de companhia, nós estamos pensando em raças mais delicadas e menos rústicas. Quando nós queremos deixar o coelho pastejando, praticando grazing com outros animais, né, diretamente no solo, com contato no solo, nós devemos utilizar raças mais rústicas. Então, muita atenção com coisas, né, informações que são disseminadas na internet, porque muitas vezes elas estão colocando algumas formas de criação que se aplicam para um determinado contexto e para um determinado público. Não se aplica para outros contextos. Então, eu não aconselho deixar os coelhos pastejando, pensando em coelhos pet. Eu não aconselho deixar os coelhos no solo, porque a maioria das raças pet, elas não têm rusticidade. Pensando nas raças pets criadas aqui, por exemplo, Lionhead, Mini Angorá, Netter, não tem rusticidade e não vão se adaptar a esse tipo de sistema. Então, esse sistema, ele pode ser adequado para raças médias, raças rústicas, coelhos mestiços. Então, se eu pensar um coelho chinchila que é cruzado com Nova Zelândia, que é cruzado com um outro animal SRD, é um animal que vai ser muito mais rústico do que um Netter, por exemplo. Então, eu não posso dizer que, eles são da mesma espécie, então se serve para um sistema, para outro também servirá. Não, isso é um equívoco. Então, eu não recomendo para coelhos de companhia, de raças refinadas, de raças sensíveis, se fornecer alimentos que não são submetidos à murcha, principalmente para animais jovens, até os 90 dias, porque o fornecimento de vegetais, seja forrageiras ou seja outros vegetais, que não são submetidos ao processo de murcha, podem suscitar diarreias. E em animais jovens, as diarreias podem ser fatais, geralmente são. Então, nós devemos submeter os vegetais a um processo de murcha e trabalhar apenas com vegetais conhecidos. Isso é algo que deve ser
estar bastante explícito para o tutor. O cunicultor, a cunicultora, logicamente que já sabe, mas o tutor, ele tem essa ânsia de experimentar. Então, às vezes ele pergunta, coelhos podem comer folhas? Aí fala uma fruta que a gente nunca ouviu falar. Coelhos podem comer uma flor que a gente nunca ouviu falar. Então, via de regra, se eu não conheço, não pode. Até porque, se o cunicultor falar para o tutor, né? Não, pode. Talvez ele dê numa quantidade, pode, eu já testei, por exemplo. Mas você testou numa quantidade X. E a pessoa vai dar para o coelho numa quantidade muito maior. Isso pode causar algum problema digestório para o animal. Então, via de regra, se nós não sabemos, nós não vamos oferecer. Nós não vamos fornecer. Não há a necessidade do nosso coelho de companhia ser uma cobaia para que a gente teste ingredientes. Já existe uma gama de ingredientes que pode ser utilizada para o coelho, que já foi testada, que já é comprovada cientificamente. Então, se a gente quer utilizar outros que ainda não foram testados, a gente deve propor para um pesquisador esse teste e deixar que seja feito no laboratório, mas não fazer testes com os coelhos de companhia da gente, porque pode ocasionar em graves acidentes, né, em tragédias até mesmo. E por último, nós vamos ter as forragens secas. Então, são aquelas que vão apresentar menos de 20% de umidade, que são os fenos, que é geralmente o que o pessoal urbano, os tutores que moram, né, residem na zona urbana, oferecem para os animais. Porque eles não têm como plantar forrageiras e colher essas forrageiras para depois fornecer para os animais. Então, geralmente, eles já compram elas sem umidade, que são os fenos. E aí, muita atenção. Vocês, né, vão sugerir para os tutores que leiam o rótulo das rações. Geralmente, atrás do rótulo, está escrito o seguinte, composição. Né? Geralmente não está escrito atrás, né? Composição. Aí, ali vai estar contido qual a forrageira que foi utilizada para compor a dieta. Tem uma ração muito boa, uma ração comercial muito boa, que eu sempre sugiro, só que o meu conselho profissional, né, que é o CRMV, não permite que eu fale bem ou fale mal de marcas comerciais. Então, não posso dizer a marca. Mas tem uma ração comercial, um alimento completo e balanceado para coelhos, que se vocês observarem atrás no rótulo, diz assim, composição. E um dos ingredientes é feno de alfafa. Se o tutor utiliza essa ração comercial que já tem feno de alfafa na sua composição, não é bacana que ele forneça mais feno de alfafa no fenil para o coelho. Então, é bacana que ele varie, que ele alterne, ofereça, por exemplo, feno de Tifton. Porque senão o coelho vai estar comendo feno de alfafa na ração comercial e vai ganhar mais feno de alfafa como enriquecimento alimentar. Então, isso não tem lógica. E o contrário também. Se tiver como componente daquela dieta o outro volumoso, que não o feno de alfafa, você pode sugerir que seja fornecido como enriquecimento alimentar o feno de alfafa. E também é bacana dizer e orientar para que se varie a fonte de volumoso ao longo das semanas ou meses. Então, não é bacana se oferecer sempre o mesmo volumoso. Se essa semana eu oferecer como fonte de volumoso feno de alfafa, semana que vem eu posso oferecer capim elefante. Na outra, eu posso oferecer, por exemplo, amendoim forrageiro. Na outra, eu posso oferecer produtos e subprodutos da minha alimentação, que é como o que a gente vai ver agora na sequência. E assim por diante. Então, eu vou sempre variando a fonte de enriquecimento alimentar do animal. Eu não vou dar sempre a mesma coisa. E algumas pessoas podem perguntar o seguinte, ou podem colocar o seguinte: eu não tenho forrageiras cultivadas. Aqui onde eu tenho minha cunicultura, eu não tenho espaço suficiente para cultivar forrageiras. Então, eu até poderia comprar o feno, no caso a forrageira seca, que é o feno, mas acaba sendo muito oneroso. O que eu posso fazer? Tem outras coisas que eu posso oferecer? Tem ingredientes que eu utilizo na minha alimentação que eu posso oferecer para o coelho? Sim. Então, existe a possibilidade de, ao invés de você cultivar forrageiras ou comprar o feno de uma agropecuária, etc., que acaba saindo caro,
você pode dar os resíduos da alimentação humana. O que seria resíduo? Seria o que vai para o lixo, no sentido de sujo? Com certeza não. Mas aqui eu trago duas imagens. Aqui nós temos cenouras e aqui nós temos batatas doces. Então, eu vou comprar cenouras, por exemplo, para o meu consumo. Eu vou consumir as raízes. E para o coelho, eu vou oferecer a parte aérea, que é rica em fibra e pobre em açúcar. Então, eu não devo fornecer a raiz para o coelho. A raiz como eu, ser humano. Eu vou oferecer para o coelho a parte aérea, que é rica em fibra e tem um teor mais baixo de açúcar. Na mesma linha de pensamento, entra a batata doce. Então, quem vai consumir a batata doce? Eu. Para os coelhos, eu posso fornecer as partes aéreas, que no caso, nós vamos chamar de baraço de batata doce. Esse baraço, essa parte aérea aqui. Claro que se eu tenho, por exemplo, 6 coelhos e eu moro sozinha, eu não vou comprar toda essa quantidade de cenoura, porque eu não vou conseguir comer em uma pessoa em um dia, né? Na verdade, conseguir eu vou, mas não convém. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Pedir para os agricultores que plantam para separar, porque geralmente as pessoas não levam. Então, dá para pedir para eles separar e depois aí você passa lá e pega. Da mesma forma, o baraço da batata doce. E aí, muito cuidado. Então, deve-se observar se foram utilizados fitossanitários nessas culturas e se foi respeitado o período de carência. Então, fitossanitários são os remédios para a lavoura, que são vulgarmente chamados de agrotóxicos, e nós devemos nos informar quanto a isso. Então, se foi respeitado o período de carência após serem utilizados os fitossanitários. Caso contrário, não é possível fornecer para o coelho. Quanto à higiene desse material, então ele deve ser higienizado da mesma forma como seria higienizado se fosse para consumo humano. E na dúvida, é melhor não fornecer. Até alguns dias no Insta, me perguntaram de como que deveriam ser higienizadas as forrageiras. E a forrageira, se ela é cultivada num vaso, não há necessidade de fazer higienização. Mas se eu vou pegar um volumoso no sacolão, por exemplo, obviamente que há necessidade de higienizar. E se eu tiver dúvidas sobre a procedência e a higiene, eu não uso. Aí eu não faço uso. Por exemplo, tem uma forrageira cultivada na beira da faixa onde passa caminhão, né? Tem toda aquela poluição, tem cães que urinam e defecam ali, tem outros animais que passam, não. Nesse caso, a gente não vai cortar, colher e higienizar, a gente não vai usar, porque aí é um risco trazer doenças para dentro do coelhário, até mesmo alguma intoxicação, né? Quando tem uma circulação grande de pessoas ou animais, há risco de trazer uma infecção para dentro do coelhário. Então, isso não se faz. Alguém também pode perguntar em relação às folhas que nós consumimos. Por exemplo, couve. Os tutores adoram fornecer couve para coelhos. E aí, atenção para vegetais do gênero Brassica, da família Brassicaceae, porque são vegetais que, quando fornecidos todos os dias, quando fornecidos em altas quantidades, podem causar problemas hormonais. Isso não quer dizer que você não possa dar uma folha de couve por dia para o coelho. Agora, muitas folhas todos os dias, durante longos períodos, podem causar problemas hormonais, a nível de tireoide, principalmente, até mesmo para nós, seres humanos. Então, plantas, as crucíferas, né, antigas crucíferas, que agora é Brassicaceae, as brássicas, podem causar problemas hormonais. É lógico que tem que ser todos os dias numa quantidade grande, mas é por isso que a gente procura, é por isso também que você procura variar o volumoso que está sendo oferecido para os animais, não sempre o mesmo, porque até mesmo plantas que numa quantidade são benéficas, se forem consumidas em alta quantidade e com uma periodicidade constante, podem vir a ser tóxicas. E outro cuidado que nós devemos ter, e algo que nós devemos lembrar, é que a maioria das plantas para consumo humano foi melhorada, tanto as hortaliças como também as frutas. Então, por exemplo, se vocês ainda têm avós vivos, e vocês perguntarem como que era a couve na época deles, eles vão dizer que não tinha nada a ver com essa couve de hoje. A couve manteiga, ela derrete na boca.
ela é bem menos fibrosa, ela tem um gosto muito mais tênue, até dependendo da forma de preparo, ela é levemente adocicada. Nada tem a ver com a couve que era cultivada há 100 anos atrás. Da mesma forma, nós podemos dizer que a maçã, o moranguinho, a banana, frutas de modo geral que a gente consome hoje, o tomate, né, que é uma fruta hortaliça, foram muito melhorados. Então os engenheiros agrônomos e as engenheiras fizeram um trabalho lindo para tornar essas frutas e essas verduras também melhores, mais palatáveis, mais aceitas por nós seres humanos. Só que isso não é benéfico para os animais. Então as frutas, via de regra, foi aumentado o teor de açúcar, reduzido o teor de fibra e, logicamente, o teor de dureza, para ficar mais fácil de mastigar, para ter melhor mastigabilidade, menor dureza, ser mais doce, né? E isso não é o que a gente quer para o coelho, justamente a gente quer o contrário para o coelho. A gente quer vegetais, quer ingredientes que tenham alto teor de fibra e baixo teor de açúcar. Então, mais um motivo para não se fornecer frutas e vegetais que foram melhorados para a nossa espécie para os coelhos, porque eles têm uma demanda diferente da nossa. Posso utilizar apenas ração comercial, não fornecer nenhum enriquecimento alimentar para o animal, não fornecer feno, não fornecer vegetais, resíduos, né, da alimentação humana, como por exemplo as partes aéreas? Nutricionalmente falando, sim. Se, claro que ia ter um porém, se for utilizada uma ração de altíssima qualidade, o que para os cunicultores torna-se inviável. Porque quando eu falo de ração de altíssima qualidade, ração comercial, eu estou falando daquela ração que, além de ser específica para coelhos, além disso é específica para uma categoria. Então está dito lá, alimento completo e balanceado para coelho filhote. Esse tipo de produto é cerca de R$60 o quilo, em algumas localidades mais que isso. Então, para o cunicultor é inviável fornecer esse tipo de ração comercial. Geralmente você pega uma linha menos onerosa, que ela é até própria para coelho, mas é geral, né? Própria para coelho filhote, adulto, idoso. Então acaba sendo sim necessário que se suplemente, que se complemente essa dieta com algum volumoso. E também é bacana complementar pela questão psicológica, porque o volumoso funciona como enriquecimento alimentar. O coelho fica entretido, fica roendo, contribui também no desgaste dos dentes do animal. Então é bacana se oferecer. Mas, caso alguém pergunte se é possível, se é viável, nutricionalmente falando, sim. E nutricionalmente falando, se for uma ração dessas de altíssima qualidade. Que não é a regra das rações brasileiras, não é o que a maioria dos tutores oferece. E no caso do cunicultor, acaba sendo inviável. Mas, alguém também pode perguntar o seguinte, como que eu sei que determinada forrageira, que determinado resíduo, subproduto já foi testado em dietas para coelhos e como que eu sei se não há estudo nenhum? Então, anteriormente a gente estava comentando sobre os topos de cenoura e sobre o baraço de batata doce. Mas como que eu tenho certeza que isso já foi testado? Então, eu quero mostrar, porque às vezes a gente coloca no Google e aparece milhares de páginas com informações conflitantes, falando coisas sem nenhum respaldo científico, e aí fica complicado de saber em quem que a gente vai acreditar e em quem que não vai. Então, nós vamos entrar aqui, já vou mostrar para vocês, no Google Acadêmico. Então aqui, essa página chama Scholar Google, ou se vocês pesquisarem por Google Acadêmico, também vai aparecer. E aí a gente vai clicar nesse primeiro link aqui, ó, Google Scholar. E aqui eu vou digitar indexadores de acordo com o que eu quiser pesquisar. Por exemplo, vamos supor que aqui perto de onde eu moro exista uma agroindústria que produz bala de banana. Tem muita casca de banana que vai fora. E eu sei que a casca de banana é rica em fibra. Mas será que os coelhos comem a casca de banana? Como será que eu posso utilizar? Então, eu posso procurar isso no Google Acadêmico. Então, eu posso colocar aqui casca de banana, por exemplo, né? Coelhos. Vamos ver se tem alguma coisa. Casca de banana em dietas para coelhos, ó. Um artigo publicado em 2019. E aí eu posso entrar nesse artigo e ver qual o nível que foi usado.
Porque não é porque pode ser usado que eu vou dar só isso para o coelho comer, né? Foi usado em qual nível? Foi substituindo qual ingrediente? E aí eu posso, então, saber que isso já foi testado para coelhos. Claro que o fato de existir esse artigo aqui não quer dizer que a casca de banana faz bem. Pode ser que o autor tenha concluído que teve algum efeito tóxico para o animal. Nesse caso não teve, porque eu participei desse trabalho e não teve efeito tóxico. Ela pode ser utilizada para coelhos, inclusive é muito mais adequado do que você dar a banana, porque a banana é rica em amido e é doce, rica em açúcar também. Então o ideal é que o ser humano consuma a banana e o resíduo, que seria a casca, que é rico em fibras, seja oferecido para o coelho. Só que também posso abrir um parênteses, depois que o coelho se acostumou a comer frutas doces, ele não vai mais querer saber de comer casca, né? É a mesma coisa um ser humano, por exemplo, que foi acostumado a todos os dias comer um X. X aqui é característico do Rio Grande do Sul, é um sanduíche com hambúrguer, vários queijo, ovos, vários ingredientes, né? Seria uma adaptação do cheese. Cheese que se come em São Paulo, né? Cheeseburger, aqui a gente chama X. X com X. Então, depois que o sujeito se acostuma a comer um X de janta, vai ser difícil substituir, por exemplo, por uma salada com ovo cozido. É mais ou menos assim o coelho que se acostumou a comer fruta doce, agora você está dando casca de banana para comer, vai ser difícil ele se adaptar. Mas vamos pesquisar outra coisa. Então, vamos colocar aqui coelhos, rama da mandioca. Mandioca. Ó, também tem trabalho, de 99, de 2000. Se eu quiser um trabalho mais recente, para ver assim, porque tem um até que depois eu vou comentar com vocês, que ele é de 1950, por exemplo. É antigo, talvez eu queira saber se tem algo mais recente. E aí eu posso clicar aqui do lado, ó, por exemplo. Eu quero desde 2018, ou posso pôr um período específico. Por exemplo, eu quero desde 2010. Vamos ver se em 2010, a partir de 2010, tem algum estudo utilizando a rama de mandioca em dietas para coelhos. Aí eu clico aqui e boto em pesquisar. Ó, aqueles lá de 2009 sumiram. Veio 810 resultados. Então, aí eu posso observar aqui. Eu posso também delimitar mais ainda, né? Posso botar 2015, por exemplo. Aí de 810 resultados foram para 528. E aí tem vários, né? Avaliação de dieta formulada com subprodutos de mandioca na produção de sêmen de coelhos. Por exemplo, esse aqui é o impacto do ingrediente sobre o sêmen, mas tem também do desempenho, porque é um trabalho do Prof. Scapinello que eu já li. Sempre me perguntam, né, se a rama pode ser usada, e ela pode, desde que seja murcha, porque aí o cianeto que está presente na planta, ele vai ser eliminado. Bom, mas vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para não ficar muito longa, também porque eu quero dar tempo para vocês perguntarem na sequência. Então, nós estávamos aqui. Então, aspectos a serem considerados quando nós vamos escolher o volumoso, né? Então, agora eu já estou falando mais em volumoso. Então, lembrando, toda forrageira é um alimento volumoso, porque contém mais que 18% de fibra. Mas nem todo alimento volumoso vai ser uma forrageira. Por exemplo, o baraço de batata doce não é. Por exemplo, a casca de banana não é, mas tem alto teor de fibra. Ou a própria couve, que nós comentamos antes, também é um alimento volumoso, mas não é uma forrageira. Então, aqui vamos falar de volumosos de forma geral, seja forrageira ou não seja forrageira, um alimento volumoso, com alto teor de fibra. Então, o primeiro aspecto que nós temos que considerar é a palatabilidade e a aceitabilidade. Palatabilidade é um adjetivo para nós nos referirmos ao prazer gustativo que aquele alimento causa para uma determinada espécie. Via de regra, as duas forrageiras mais palatáveis são alfafa e rami. Então, nós podemos testar a preferência dessas forrageiras em detrimento a outras. Porque, na verdade, essa palavrinha aqui, palatabilidade, no meio técnico-científico não é bem vista. Porque o técnico vai dizer assim, mas o que proporciona prazer gustativo para um, pode ser que não proporcione para outro. Então, você prefere utilizar a palavra preferência. Então, o animal ele prefere um em detrimento a outro. Exemplo, se eu oferecer para os animais rami e capim-elefante, qual vai ser o preferido e qual vai ser o preterido? O rami vai ser o preferido, o capim-elefante vai ser o preterido. Se eu oferecer feno de alfafa e, por exemplo, casca de banana, qual desses dois volumosos vai ser o preferido e qual vai ser o preterido?
Né? O feno de alfafa vai ser o preferido e a casca de banana vai ser o preterido. Por que isso acontece? Por que um animal prefere um e não o outro? Ou melhor, a maioria dos animais. Porque pode ter em cada 10 animais um que realmente prefira a casca de banana a feno de alfafa. Ou um a cada 10 animais que prefira o capim-elefante ao cami. Pode ser, mas via de regra, a maioria vai preferir determinadas espécies. Então, por vários motivos. O primeiro são características inerentes do vegetal que fazem com que ele proporcione maior prazer gustativo para os animais. O segundo são fatores comportamentais, ou seja, esse coelho, desde a tenra idade, se acostumou a ingerir um tipo de alimento e não o outro. Então, os animais, eles aprendem, animais que vivem em grupos, eles aprendem o que eles podem ou não comer ainda muito jovens com a mãe. Eles nascem, eles veem que a mãe está consumindo um determinado tipo de alimento e aí eles vão experimentar aquele alimento. É comportamental deles. E aí, se eles foram a vida inteira acostumados a comer uma coisa, não é na idade adulta que eles vão ter facilidade de modificar isso. Até mesmo a textura do alimento, se o animal foi acostumado com alimentos com determinadas texturas e você muda a textura, ele não vai aceitar, porque ele já se habituou, já foi condicionado a comer uma planta, seja, né, qual planta for, com determinada textura, com a textura X. Se você dá outra com a textura Y, não vai querer. E também por fatores individuais. Então, os animais, assim como nós, seres humanos, eles também têm singularidades e particularidades, individualidades, e podem preferir um determinado tipo de alimento ao invés de outra. E outro fator a ser considerado é quais são os volumosos que estão contidos nos pellets no caso dos pellets da ração comercial, que estão sendo oferecidos para os animais, que a gente já comentou antes. Então, eu vou olhar o rótulo da ração. Atrás, em letras pequenas, vai ter a composição dessa dieta. Se a ração comercial já tiver, por exemplo, Tifton, eu não vou dar mais feno de Tifton para o animal. Se na composição tiver feno de alfafa, eu não vou dar mais feno de alfafa para o animal. E atenção, se na composição tiver ingredientes como arroz, milho, farinha de trigo, todos juntos, então assim, eu não estou dizendo que ou tem arroz, ou tem milho, ou tem farinha de trigo, eu estou dizendo que tem todos juntos. Tem vários ingredientes ricos em amido, cuidado com o nível de amido contido nas rações que estão sendo fornecidas, porque o coelho não tolera muito bem altos níveis de amido. E tem rações comerciais que são vendidas a preços bem altos e que não são de boa qualidade, que é muito mais marketing do que qualidade em si. Porque tem rações que eu vejo sendo vendidas por 20, 30 reais o quilo, você olha atrás, não tem nenhum volumoso que justificaria esse valor. Eles usam como volumoso o farelo de trigo, que é um ingrediente volumoso, mas que é bem barato, bem menos oneroso do que o feno de alfafa, por exemplo, e casca casca ou palha de algum grão para uso para consumo humano, que também, né, casca de algum grão para consumo humano e palha de grãos para consumo humano, na verdade são restevas, né? São o que é o que sobra da lavoura. Então são subprodutos, deveria ser uma ração muito barata. E, na verdade, não é. Então a gente também tem que ter essa ideia, o que tem dentro do pellet naquela dieta, para não estar sobrecarregando o animal com o mesmo ingrediente. Ou o que mais está sendo utilizado como complemento, como enriquecimento alimentar. E aí, eu também já comentei, é sempre bacana variar o complemento, é sempre bacana variar o enriquecimento alimentar. Então, semanalmente, se é possível, não é possível semanalmente, varia quinzenalmente, não é possível quinzenalmente, pelo menos mensalmente tem que variar. Mas sempre o mesmo ingrediente, não é bacana. Para evitar efeitos tóxicos e também para enriquecer um pouco a vida desse animal, para tirar a monotonia da vida desse animal. E era isso que eu havia preparado para hoje. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês até aqui e estarei disponível para perguntas, dúvidas e sugestões.